se deparam diante de nós. Deus conhece o nosso coração. Amém. Deus sabe quando nós oferecemos algo a Ele. Deus sabe como o nosso coração está. É verdade. E Deus, meus amados, conhecia o coração de Caim. Lá em Jeremias, se você puder abrir rapidamente comigo, no livro do profeta Jeremias, só para enfatizarmos aqui o fato do conhecimento de Deus com relação ao nosso coração, no versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus conhece, Deus prova, Deus esquadrinha os nossos corações. Meus amados, é importante que saibamos nessa noite que não há nada de que possamos fazer ou pensar que Deus não conheça. Aliás, o próprio Davi disse em um dos seus salmos, quando ainda estava informe no leito da minha mãe, ou seja, quando ainda estava sendo gerado, sendo formado, Deus já me conhecia. Amém. O Senhor já me via. Amém. O Senhor já me olhava. Aleluia. Deus conhece. Ainda em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura e para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para o coração. Aleluia. Glória a Deus. Deus não olha para as tuas vestes, Deus não olha e não se atenta para o teu poder aquisitivo, para o teu poder psíquico. Deus não olha para essas coisas, não são essas coisas que constrangem o coração de Deus. O que constrange o coração de Deus é o nosso coração, e é para lá que Deus olha, e é lá que Deus enxerga, e é lá que Deus se atenta. Aleluia. E voltando para Caim, meus amados, foi o que Deus fez. Deus olhou para Caim. Deus olhou para Caim. Quando Deus olhou para Caim, Deus encontrou um coração que não agradara a Deus. Um coração, meus irmãos, que do qual Deus não tinha prazer. Nós podemos ver alguns outros exemplos de pessoas que foram rejeitadas por Deus. Quer ver? Vou citar um. Podemos lembrar de Saul, por exemplo. Um homem, meus amados, que era chamado de Deus. Ali, às vezes até as pessoas comentam: o rei escolhido por Deus era Davi, mas Saul era o rei escolhido pelo homem. De forma alguma. Quando nós olhamos no livro de Samuel, nós vemos que quem escolheu Saul foi Deus. O que Deus não queria de início era que existisse um rei sobre o povo, mas pela insistência do povo, Deus falou: tudo bem, vocês estão querendo me ganhar no cansaço, vou dar um rei para vocês. E Deus disse que ia dar um rei, e aí Deus escolhe Saul. Tanto Saul como Davi foram escolhidos por Deus. Mas por que Saul foi rejeitado por Deus? Deus chega pelo profeta Samuel e diz assim: Saul, hoje Deus teria confirmado o teu reino, mas por causa da tua precipitação, o Senhor tem tirado o teu reino e dado a outro melhor do que tu. E o Senhor transfere o reino de Saul a Davi. Não tem nada a ver com salvação, meus amados. Não tem nada a ver com salvação. Mas Deus tirou alguma coisa que outrora Deus havia dado a Saul e transportou a Davi. Deus rejeitou a Saul. Quer ver um outro exemplo que nós vemos? Sansão. Pastor Sansão era o nome de Deus? Era o nome de Deus. Pastor Sansão era escolhido? Era escolhido de Deus. Deus havia prometido lá no livro de Juízes, e que nós podemos ver lá as promessas que Deus trouxe a Sansão: será nazireu, será cheio do meu espírito, e vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Deus traz promessas. Mas o fato e a verdade é que o final da vida de Sansão foi uma desgraça. Muito embora ele tenha matado ali muitas pessoas, mas não era o que Deus tinha para ele. Ele ficou cego, prenderam ele, arrancaram os seus olhos, perdeu o poder que de início ele tinha. E ele encurtou a sua própria vida dentro daquilo que outrora Deus tinha para ele. E Deus, meus amados, ali chegou um certo momento que deixou Sansão à mercê das coisas que o inimigo podia trazer sobre ele. Sansão foi salvo? Acredito que foi, pastor.
porque lá em Hebreus Deus o traz como herói da fé. Mas o fato é, meus irmãos, que Deus tinha muito mais para ele. Havia um projeto promissor sobre a vida dele. E Sansão deixou de viver algumas coisas por causa do seu erro, por causa do seu pecado e por causa da sua precipitação. Foram pessoas, meus amados, que ficaram à mercê, porque Deus falou, Deus tratou e o coração não ouviu a voz de Deus. Caim nós podemos observar da mesma forma. Pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. O fato é, meus amados, que nós cristãos confessamos a Deus, adoramos a Jesus, somos salvos, somos servos, somos remidos do sangue de Jesus, mas às vezes as nossas atitudes negam-no. Às vezes, ainda que a nossa boca o professe, mas com a nossa atitude nós negamos ao Senhor. Às vezes nós olhamos para aquela história de Pedro, que negou Jesus ali dentro daquela situação, nós metemos o pau em Pedro, né? Ah, Pedro, pecador miserável, negou Jesus, falou, e na hora do vamos ver, negou a Jesus.